Olá, meninos, bom dia. Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Kátia. E hoje damos início, à nossa disciplina de literatura, o gênero poema, tá? Então, agora vocês vão ter essa disciplina aí, tá? Literatura. Vamos trabalhar poemas, vários gêneros textuais, né? E vou relembrar um pouquinho sobre os poemas, né? Falando sobre a estrutura, né? Os tipos de poemas, tá? Para a gente trabalhar em cima disso, certinho? Então, fiz esse material aqui para poder facilitar um pouco a compreensão de vocês. Então, vamos lá. Poema. O poema ele é um texto literário composto de versos, né? Estrofes que podem conter rimas ou não. Então, o poema ele é um texto, né, literário, ele pode ter rima, pode conter rimas ou não. Então, não é obrigatório que um poema ele deve ter rimas, né? Então, tem poemas que tem e outros não. Então, não é obrigatoriedade. Certinho? Poema em prosa, né? Aqui tem um exemplo que eu coloquei aqui do poema em versos e estrofes. Então, só relembrando vocês, cada linha do poema é chamado de verso, né? Cada linha chamada de verso. E o conjunto de versos é chamado de estrofe. Eu coloquei um pedaço, né, desse poema aqui, Motivo, né, da Cecília Meirelles, é só um pedacinho dele, tá? Para não ocupar muito espaço. Então, relembrando aqui, cada verso, né, cada linha é um verso, né? E o conjunto de verso forma-se uma estrofe. Às vezes temos aquele pensamento que o poema, para ser poema, ele tem que ter versos, né? E constituir-se estrofes. E na verdade não é bem assim, tá? Temos o poema em prosa. O que é um poema em prosa? Poema em prosa em forma de texto. É um texto por inteiro, né? Quase não se utiliza mais. Os autores agora modernos, eles quase não fazem esse tipo de poema em prosa. Eles fazem mais de versos e estrofes, né? Podemos dizer que são poemas antigos, né? Autores antigos que faziam os poemas em prosa. Então, não vamos ficar preso, né? Naquela concepção que o poema, para ser poema, né? Para ser um texto literário poema, ele tem que ter verso e estrofes, né? E, na verdade, vimos aqui, ó, que temos poemas em prosa, né? Em forma de texto, né? Que ele não contém ali verso, não contém estrofe. Certinho? Um outro poema também que não tem versos e estrofes é o poema visual, né? Vamos descer aqui um pouquinho, eu coloquei um exemplo aqui do poema visual. Olha aqui. O poema visual ele já é a junção, né, entre a literatura, o texto do poema, com as artes visuais, né, que são as imagens criadas através das palavras, né? Então tem aqui, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, foi feito aqui, juntou, né, o texto com as artes visuais, as imagens criadas, né, através das palavras. Então, podemos dizer isso aqui está em forma de uma xícara, né? Muito interessante. Então, isso aqui chamamos de poema visual. Ele também não tem versos e não tem estrofes, né? Mas não deixa de ser um poema. Poema visual. Certinho? Agora temos aqui, ó, eu coloquei aqui poema e poesia, versus poesia. Porque assim, muitos alunos confundem essa questão de poema e poesia, né? Falam, poema e poesia, tudo a mesma coisa. E na verdade não é assim, né? O poema é a obra em versos ou estrofe ou em prosa,
ou um poema visual, é um poema, certo? Agora, poesia já é o que vai no poema, dentro do poema, né? Poesia não existe somente no poema, né? Caso eu ouço uma música, né? E aquela música me sensibiliza, né? Me emociona, ali existe poesia, né? Caso eu olhe um retrato, né? Vamos dizer, uma foto ali, e ali eu me emociono, né? Me sensibiliza, né? Aquela imagem, ali tem poesia. Então, poesia é uma questão subjetiva, certo? Que em alguns poemas vão ter ou não, e algumas pessoas vão sentir, outras não, né? Então, poesia é o quê? É tudo que emociona, tudo que toca, tudo que sensibiliza, né? Tudo que sugere emoções, né? Por meio de uma linguagem é poesia, né? Então, podemos dizer que poesia é tudo que é belo, né? Tudo que é lindo, tudo que nos toca, né? Que ficamos, né? Que há aquela sensibilidade à poesia. Eu posso ler um poema e posso me emocionar, né, ficar sensível, né, ter aquela sensibilidade. Já uma outra pessoa pode ler o mesmo poema e pode não sentir nada. Por isso que eu falo para vocês, a questão da poesia ela é uma questão subjetiva, né, que depende da pessoa, né, lá dentro da pessoa mesmo, né, depende da pessoa. Certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho os tipos de poema, né? E a diferença de poema e poesia, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Um grande abraço.